Olá pessoal, estamos de volta para a nossa nona aula do curso de metrologia. Na aula passada nós falamos sobre as incertezas de medição e no final dessa aula de incertezas nós apresentamos alguns parâmetros importantes para o cálculo da incerteza de medição. Apresentamos parâmetros como a incerteza padrão combinada, incerteza expandida e até os tipos, de origens possíveis da incerteza, que fazem ela ser classificada em incerteza do tipo A e do tipo B. Esses conceitos nós vamos utilizar na aula de hoje para fazer o cálculo da incerteza. Então vamos ver os nossos tópicos de aula. Temos dois tópicos, primeiramente a determinação da incerteza de medição, onde será apresentado todos os passos para realizar o cálculo da incerteza de medição, e a gente vai ver que tem bastante estatística envolvida nesses passos, e ao final desses passos nós vamos fazer um estudo de caso aplicando o cálculo de incerteza para uma situação conhecida. Então vamos lá. Primeiramente, eu mostro resumidamente um pequeno fluxograma mostrando o passo a passo, de maneira simples, dessa aplicação para a determinação da incerteza de medição. Então, antes de mais nada, é importante que a gente descreva o sistema de medição, A gente precisa conhecer esse sistema de medição que vai ser avaliado. Depois, sim, a gente passa a fazer os cálculos pertinentes, Então, calcular a incerteza de cada componente, e aí vai entrar a incerteza tanto do tipo A como do tipo B. Após calculadas a incerteza de cada componente, a gente vai fazer o cálculo da incerteza combinada, A incerteza padrão combinada, a gente viu que é a combinação das incertezas padrão. Após isso, a gente vai calcular a incerteza expandida e, por fim, expressar o resultado da incerteza de medição. Agora vamos detalhar esses passos. Detalhando aquele fluxograma, a gente pode fazer uma subdivisão em 8 passos a serem seguidos. Então, a gente vai analisar o processo de medição, identificar as fontes de incertezas existentes, estimar a correção de cada fonte de incerteza, calcular a correção combinada, estimar a incerteza padrão de cada fonte das incertezas, calcular a incerteza padrão combinada e o número de graus de liberdade efetivos para elas, calcular a incerteza expandida e, por fim, exprimir o resultado dessa medição. Vamos lá seguir esse passo a passo. Então, passo 1, analisar o processo de medição. Nessa análise, é importante a gente fazer esse procedimento para compreender todos os fenômenos envolvidos nesse processo de medição. A gente precisa também buscar informações complementares em bibliografia técnica, catálogos, manuais, a fim de fazer uma investigação mais completa sobre esses fenômenos. Se necessário também, a gente pode realizar alguns experimentos auxiliares, como testes adicionais para melhorar essa compreensão. Passo 2, a identificação das fontes de incerteza. A gente já viu isso em aulas passadas, Então aqui chega um momento de aplicar isso também. Aqui a gente pode também atribuir um símbolo para cada fonte de incerteza considerada. Isso vai nos auxiliar na organização desse procedimento. Então, baseado em cada fator de influência aqui, a gente pode encontrar essas fontes de incerteza que estão presentes no sistema que está sendo avaliado e classificá-los de acordo com uma simbologia para melhor organização e compreensão. Avançando, estimar a correção de cada fonte de incerteza, nós vimos que dependendo do tipo de erro que influencia na incerteza da medição, nós podemos fazer a correção desse erro. Isso no caso do erro sistemático. Para os outros tipos de erro,
os erros aleatórios e os erros grosseiros, a gente não tem como realizar essa correção. Então a gente precisa analisar o fenômeno associado, reunir informações pré-existentes sobre eles, se necessário, realizar alguns experimentos para testes adicionais. Pode ser conveniente também estimar a correção para um bloco de fontes de incerteza cuja separação seria difícil ou inconveniente. No caso dessa dificuldade de separação dessas fontes de incerteza, elas podem ser analisadas como um todo. E também estimar o valor da correção a ser aplicada para as condições de medição e expressá-lo na unidade do mensurando. Isso daí é muito importante, né? O fator de correção, como ele é o simétrico do valor que está sendo deslocado, ele precisa ser apresentado na mesma unidade do mensurando. Passando adiante, aí entra o cálculo da correção combinada. Isso quer dizer o quê? Né? Nós podemos ter uma variável ou um mensurando, se estivermos falando do cálculo de incerteza de um instrumento simples, ou nós podemos também ter um sistema de medição mais complexo, com várias variáveis. E aí a gente vai precisar estimar cada correção e depois fazer a combinação delas, né? Então, a correção combinada seria a correção combinada calculada pela soma algébrica das correções individualmente estimadas para cada fonte de incerteza. Então, para cada fonte de incerteza, a gente vai ter uma correção a ser realizada, né? E o somatório delas, a gente vai ter a correção combinada a ser aplicada nesse sistema de medição. Avançando, no próximo passo iremos estimar a incerteza padrão de cada fonte de incertezas, né? Então, nesse ato de estimar a incerteza padrão, nós devemos determinar as incertezas do tipo A e do tipo B. Em relação à determinação através de procedimentos estatísticos, né, que a gente já viu que são as incertezas do tipo A incerteza padrão pode ser estimada a partir de um conjunto de N medições repetidas, por essa equação que a gente já conhece lá da estatística, né, como sendo a equação da variância. Passando adiante, aqui nós temos algumas análises a realizar baseado nessa determinação das incertezas do tipo A. Quando o mensurando é invariável e é determinado pela média de M medições repetidas, a incerteza padrão da média é estimada por esta equação. E aí a gente tem, né, que essa simbologia com a barrinha em cima, para a gente relembrar, faz menção justamente a esses valores médios, e a raiz de M aqui, né, é uma simbologia que vem da distribuição amostral que está sendo analisada. Ainda, quando o mensurando é variável e é determinado a partir da média de M medições repetidas, então a sua incerteza padrão é estimada por esta outra equação. Continuando, agora dentro do mesmo passo, iremos fazer a determinação das incertezas através de procedimentos não estatísticos, né? Que já são as características das incertezas do tipo P. Então já fizemos ali naquelas equações da estatística a avaliação das incertezas do tipo A, e agora os procedimentos não estatísticos para a determinação de incertezas dizem respeito às incertezas do tipo B. Então, nesses procedimentos não estatísticos, podemos listar a dedução através da análise do fenômeno, informações históricas e pré-existentes, experiência de especialistas que têm contato com esse sistema,
informações extraídas de catálogos técnicos e relatórios de calibrações anteriores, né? Normalmente assume-se que a distribuição de probabilidades é perfeitamente conhecida. No número de graus de liberdade associado a uma distribuição de probabilidades perfeitamente conhecida é sempre infinito, né? Isso daqui vai nos ajudar a fazer a classificação quando a gente estiver botando a mão na massa no estudo de caso, naquela aplicação. Vamos para frente então. Agora que no passo anterior nós encontramos as incertezas padrão, chega o momento de realizar o cálculo da incerteza padrão combinada e associá-las ao número de graus de liberdades efetivos. Para realizar, né, então, o cálculo da incerteza padrão combinada, a gente tem que o quadrado da incerteza padrão combinada é normalmente calculado pela soma dos quadrados das incertezas padrão de cada fonte de incerteza, né? Então é aquele princípio. A incerteza padrão combinada é a combinação das incertezas padrão que puderam ser distinguidas. E aí entra nessa combinação, né, nesse somatório, tanto as incertezas do tipo A como as incertezas do tipo B. Avançando, o número de graus de liberdade efetivo é calculado pela equação de Welch-Stater-White, né? Isso daqui também vem da estatística, e se um número não inteiro for obtido nesse levantamento dos graus de liberdade, a gente tem essa observação que se adota a parte inteira desse número. Por exemplo, se para o grau de liberdade efetiva a gente encontrou 17,6, vamos adotar apenas o 17, que é a parte inteira. É importante lembrar que os graus de liberdade, né, eles vêm do número de leituras realizados menos uma vez o número de pontos de calibração aplicados. Continuando, calcula-se a incerteza expandida através da multiplicação da incerteza combinada, né, a incerteza padrão combinada, que é aquela combinação das incertezas padrões, pelo coeficiente de student correspondente ao número de graus de liberdade efetivo. Então precisamos encontrar, né, com rigor esse número de graus de liberdade, ele precisa estar correto para que a gente acerte também no coeficiente de student, que vai ser multiplicado aqui pela incerteza padrão combinada para encontrarmos a incerteza expandida. Avançando, por último, nós vamos exprimir o resultado dessa medição através da aplicação dos valores obtidos na composição do resultado da medição. Então, depois de fazer toda essa determinação da incerteza de medição, nós podemos exprimir o resultado da medição do sistema de medição avaliado, ou do instrumento avaliado, né, através do seu resultado base, mais a incerteza, junto com as correções a serem realizadas e a sua incerteza expandida e a unidade. Lembrando, né, a observação importante de sempre utilizar unidades no sistema internacional. Para ficar mais organizado, mais fácil de trabalhar esses cálculos, né, principalmente a parte estatística, é sempre bom que a gente organize os dados obtidos em uma planilha, né? Aqui tem um exemplo de planilha que pode ser realizado para o balanço das incertezas. Então, a simbologia da fonte de incertezas, as descrições dessas fontes, para cada incerteza encontrada, a correção a ser feita quando ela é aplicável, né? E aqui então nós temos o somatório dessas correções, que nos dá a correção combinada, e
a parte dos efeitos aleatórios, com seus graus de liberdade. Agora, então, vamos passar a um estudo de caso, um sistema que a gente já conhece, né, que é aquele lá da balança. É um estudo semelhante ao que fizemos na aula de calibração, quando demos o exemplo da calibração direta, utilizando uma balança digital com uma massa nela depositada. Nesse estudo de caso, para encontrar a incerteza de calibração de uma balança digital, né, como estamos fazendo esse estudo de caso baseado aqui em imagens, em animação em flash e tudo mais, nós não estamos trabalhando com o equipamento em si, nós vamos precisar estimar algumas variáveis, né? Se nós estivéssemos trabalhando com uma balança real, nós teríamos acesso ao seu fabricante, ao seu modelo, poderíamos consultar manuais para ver incertezas, para ver correções sugeridas pelo fabricante. Nesse caso, como nós não temos essas variáveis e não temos como buscar, nós vamos já deixar especificadas algumas variáveis dessas para serem trabalhadas. Então, os dados da massa padrão, que é o nosso padrão de referência para essa verificação. Um valor nominal de 20 gramas, então o nosso valor verdadeiro convencional é de 20 gramas. Temos uma correção de menos 0,05 gramas, uma incerteza de correção de 0,002 gramas. Além disso, informação de resolução da balança de 0,02 grama e a temperatura ambiente sugerida, que é aquela temperatura recomendada, né, para laboratórios de metrologia, que são de 20 graus Celsius, variando em 1 grau para mais ou para menos. Para realizar o levantamento, né, dos valores que possibilitem trabalhar a parte estatística do cálculo dessa incerteza, então se convenciona fazer algumas medições. Para esse caso, teremos 5 medições realizadas. E as 5 medições já têm os seus valores, né, indicados aqui nessa tabela. Então aqui já são os resultados das 5 medições realizadas e baseado nesses 5 valores indicados aqui na balança, quando for colocada a massa padrão de 20 gramas para medição, já temos calculada uma média e um desvio padrão. Esses valores aqui irão ser aplicados naquele tratamento estatístico. Então vamos para frente, agora começando a atravessar aqueles passos vistos. Então, passo 1, análise do processo de medição. Vamos analisar o sistema de medição que está sendo trabalhado. Então, o nosso mensurando é aquela massa padrão de 20 gramas, bem definida e com certificado de calibração. O procedimento para realizar essas medições, né, aqui é uma sugestão, né, claro que nós não estamos realmente fazendo esse procedimento, mas numa situação real em laboratório estaríamos fazendo. Então o procedimento seria ligar a balança, limpar a sua bandeja e a massa padrão, aguardar 30 minutos para aquecimento e estabilização. Regular o zero através do botão da tara e realizar a medição, né, 5 vezes e o cálculo da média. Esses valores nós já temos. Cuidados com o ambiente. Então, um ambiente de laboratório, temperatura de 20 graus Celsius, variando 1 grau para mais ou para menos. E tensão elétrica estável para esse caso em que estamos simulando, né, o trabalho de uma balança digital. O operador, para esse caso específico, exerce pouca influência, né, com a indicação digital e sem força de medição. Não é um instrumento analógico que pode ser deformado dependendo da força que está sendo impressa, como por exemplo um paquímetro.
E o sistema de medição é o próprio objeto de calibração, ou seja, a própria balança digital. Indo para frente, agora analisando as fontes de incerteza. As fontes que temos são a repetibilidade natural da balança, as limitações da massa padrão e a resolução limitada da balança. Esses aqui são os fatores que podem causar influência com fontes de incerteza. Indo para frente, passamos agora para a estimativa da correção, unindo, nesse caso, os passos 3 e 4. Então, aqui nós temos que a repetibilidade natural da balança e a resolução limitada trazem apenas componentes aleatórios, ou seja, são erros aleatórios que vão estar influenciando para esses casos na incerteza da medição. A massa padrão, ela possui uma correção de menos 0,05 gramas. Como aqui temos uma correção a ser aplicada, significa que a massa padrão ela tem um desvio caracterizado por erro sistemático, né? Um desvio que está sempre com a mesma amplitude, né? Sempre o mesmo valor de desvio e, portanto, podemos estimar uma correção. A correção da massa padrão coincide com a correção combinada. Como nós só temos, para aqueles 3 fatores de influência, nós só temos correção para a massa padrão, quando formos fazer a correção combinada, a gente só tem um valor nessa soma dos 3, né? Então, nesse caso, a massa padrão vai coincidir com a correção combinada. Partindo agora para as incertezas padrão, separando cada uma, né? No caso da repetibilidade, a repetibilidade estimada experimentalmente através das 5 medições repetidas. Se estamos falando da repetibilidade estimada através das 5 medições repetidas, nós estamos tratando aqui de um cálculo estatístico, né? O tratamento estatístico aplicado à repetibilidade. Então, estamos tratando da incerteza do tipo A. A média das 5 medições será adotada. E aí, utilizando, né, a equação apresentada anteriormente, né, chegamos aplicando os valores obtidos de desvio padrão e das 5 medições repetidas, chegamos a este valor da incerteza com um grau de liberdade de 4, né? Que, se a gente for lembrar, é o número de leituras menos um ponto de calibração. Como temos 5 medições, 5 leituras menos um ponto de calibração, temos 4 graus de liberdade. Continuando, agora a incerteza padrão referente à massa padrão. A incerteza expandida disponível no certificado de calibração será aplicada para a incerteza da massa padrão. A massa padrão é então calculada dividindo a incerteza expandida pelo coeficiente de student, né, como podemos ver na equação, cujo menor valor possível é 2, o que corresponde a infinitos graus de liberdade. Então, aplicando na equação, atingimos esta incerteza para a massa padrão com infinitos graus de liberdade. Avançando, temos também o cálculo da incerteza padrão da resolução. Temos uma resolução limitada com o valor de resolução, né, estimado em 0,02 gramas. Então, sua incerteza tem distribuição retangular e, a partir, né, desse perfil de distribuição retangular da incerteza, então temos essas condições aqui, que A é igual a R sobre 2, que nos dá 0,01 gramas. Então, aplicando também, encontramos a incerteza padrão para a resolução com este valor e graus de liberdade infinito.
Partindo para a incerteza combinada, a incerteza padrão combinada, como já vimos, será a combinação das incertezas padrão. Então vamos aplicar, né, aquelas 3 incertezas padrão calculadas no equacionamento para encontrar a incerteza padrão combinada. Com isso vamos encontrar a incerteza padrão combinada de 0,0153 gramas. Avançando, além da incerteza padrão combinada, também avaliamos os graus de liberdade efetivos. Para a incerteza do tipo A que nós tínhamos, calculamos 4 graus de liberdade e os outros graus de liberdade, né, foram infinitos para os outros 2 casos referentes à incerteza do tipo B. Fazendo o equacionamento, encontramos grau de liberdade efetivo de 5,49. Como pede-se para, nesse caso, utilizar sempre o valor inteiro, utilizamos grau de liberdade efetivo igual a 5. Agora, indo para o 7º passo, calculamos a incerteza expandida, né? Então, utilizamos o equacionamento e encontramos para a incerteza expandida o valor de 0,0405 gramas. E após tudo isso, todo esse procedimento, o último passo é expressar o resultado. Então, nós juntamos todos aqueles cálculos realizados para fazer, né, a última maneira de apresentar o resultado da incerteza estudada. E aqui vão algumas reflexões, né, baseadas no cálculo que foi realizado. Para esse ponto de calibração, a correção a ser aplicada na balança em condições de laboratório é de 0,15 gramas, conhecida como uma incerteza expandida de 0,04 gramas. Aqui, então, é aquela planilha, né, que mostramos no começo da aula, quando estávamos falando dos passos a serem seguidos para realizar o cálculo da incerteza, agora devidamente preenchida com os exemplos desse estudo de caso aplicado ao cálculo da incerteza de uma balança digital, né? Então, fica aqui o exemplo para comparar com a teoria e ficamos por aqui com essa aula de cálculo da incerteza. Até a próxima aula.